Oi, gente! Felipe aqui para mais um vídeo da Jornada de Profissões. Quanta gente já passou por aqui, né? Profissões diferentes, uma galera feliz e satisfeita com o que faz. Hoje não vai ser diferente, tenho certeza absoluta. Espero que vocês estejam gostando de todos os outros vídeos. A gente está fazendo com muito carinho. E hoje a gente tem aqui uma ex-aluna, gente, que eu tenho muito carinho. Sempre foi excelente aluna, focada. Era aquela aluna que estudava na hora do intervalo, que procurava o professor, tirava o professor do intervalo dele para perguntar. Isso não é uma reclamação, a gente sempre gostou disso. E, assim, muito orgulho de estar com a Tayane Castro, ela é advogada. Tayane, muito obrigado por você estar aqui, pelo seu tempo. Dá um oi para a galera aí. Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Então, assim, foi uma super surpresa e eu fiquei muito feliz mesmo. Espero poder ajudar a galera aí a se decidir um pouquinho. Não tem dúvida que vai ajudar e não deveria ser uma surpresa, porque você sabe quem você é, né? Passando essa parte de rasgação de seda de um lado para o outro, vamos lá. Eu quero voltar um pouquinho, né, pessoal? Agora já sabe que você seguiu a carreira do direito, que você é advogado, mas queria voltar à sua época de aluna. Vamos lá. Primeira pergunta, que já é para ajudar a galera. Você sempre quis fazer direito ou passaram outras coisas pela sua cabeça? Então, eu sempre quis ajudar as pessoas. E, assim, a minha família não tinha ninguém do direito. Na verdade, não tinha nem ninguém graduado. Então, eu fiquei, assim, meio que perdida, né? Eu não tinha muita orientação de para onde ir. E há, sei lá, 12, 13 anos, não tinha internet como a gente tem hoje, que dá para pesquisar e para saber de tudo, né? Então, o contato que eu tinha era com os professores e a minha mãe sempre falou, escolhe o que você quiser, mas estuda muito. Lembrando que você tem que escolher uma carreira que te sustente. Então, sempre teve esse preconceito, né? E na época, acho que até hoje um pouquinho, as carreiras elitizadas eram medicina ou direito. Eu nunca fui boa em matemática. Então, eu fiquei meio assim, gente, medicina é difícil, né? A gente tem que saber muito de muita coisa. E também, eu não posso ver sangue. Eu também. Aí eu falei, acho que a medicina não vai rolar. Boa decisão, então, o que eu posso fazer? Eu falei assim, o que eu posso fazer? Amo história, amo geografia, amo português. Vou ver o direito, porque era o que eu tinha contato ali. E sempre falei, vou ser defensora pública, era meu sonho. Vou ajudar todo mundo de graça, aquela história toda. Aí, no ensino médio, na oitava série, na verdade, né? Eu fui para o Futuro VIP, na oitava. E eu sempre estudei num colégio muito pequeno, porque eu morava lá no lote 15. Então, era um colégio muito pequeno. Eu era a melhor aluna do colégio, mas era um colégio muito pequeno. Então, não era tão difícil ser a melhor aluna do colégio. Fui para o Futuro VIP na oitava série. Aí, fui bem. Falei, bom, sou muito boa. Meus pais sempre falaram, você é espetacular, você é muito inteligente, vai dar tudo certo. Você vai tirar de letra. Cheguei no Futuro VIP na oitava série, que era GPI na época ainda, né? Minha primeira prova de redação, tirei 0. Eita! Um horror. Aí depois veio a prova da Margarida, geometria. Outro 0. Eu nunca tinha visto geometria. Falei assim, gente, tem algum problema na minha vida. Então, assim, eu precisei estudar muito para eu chegar no nível que a galera já estava lá no GPI. Aí, assim, comi os livros, aquelas apostilas todas. Eu pegava livro, estudava em casa, estudava muito. A minha oitava série eu estudei muito. E fui uma das melhores alunas da sala. Fui para o ensino médio. Falei, bom, gente, é direito. Sempre quis fazer direito, é direito, é direito. Aí veio um certo professor de história e me encantou com a história. Eu falei assim, gente, mas eu amo história também. E aí? E sempre gostei da história, estudava muito, porque na época tinham aquelas monitorias, né? Então, desde o primeiro ano, eu estudava à tarde, mas na parte da manhã eu ficava na monitoria. Aí, para o segundo ano, eu fui para a manhã, inverti, e o terceiro ano eu estudava o dia inteiro. Aí, na hora de aplicar, o meu Enem foi o primeiro nesse esquema SISU, né? Então, assim, era uma coisa que a gente não sabia como ia ser. Era muita insegurança. Ninguém sabia como ia ser direito. A gente também não sabe agora não, tá? Tá igualzinho. A gente também não sabe não, mas vai lá. Pois é, o aluno do Brasil, ele é sempre assim, né? Ele vai indo,
Ele E tem uma que hora estar não dá preparado. certo. O negócio é estudar para estar preparado para o que vier. Isso aí. O brasileiro em si, né, ele está pronto para viver em qualquer país, porque quem vive Sem aqui dúvida. mora em qualquer lugar. Sem dúvida. Então, no terceiro ano, eu peguei muito pesado com as minhas específicas. Por quê? De manhã era o terceiro ano normal e à tarde eram só as específicas. Então, eu estudava, acho que era de 7 a meio-dia, meio-dia e 50, e depois começava, acho que de 2 às 6. Então, eu estudava muito mesmo, assim, eu não faltava aula, eu às vezes dormia, mas faltar não. Então, assim, as específicas, pelo menos, eu sempre cumpri todas. Na aula de matemática, às vezes eu dava umas dormidinhas, assim. Eu até brinco que os professores falavam comigo assim, Tayane, o seu problema não é com a minha matéria, é com a matemática. Porque física e química, eu ia Você tudo. manda bem. Chegava na conta, dava problema. Falei, gente, tem algum bloqueio aqui. Aí, assim, estudei muito. Eu chegava em casa, como eu sempre fui muito caseira, minha mãe também não ligava para eu sair e tudo mais, eu ficava em casa estudando, era o que eu gostava de fazer. Final de semana, eu ficava em casa estudando. No máximo, ia um final de semana, sei lá, para o cinema, alguma coisa assim, mas basicamente eu estudava. E não era um sacrifício para mim, porque eu entendo que hoje em dia, com tanta distração que a gente tem, seja um sacrifício você ficar em casa estudando. Mas na minha época não tinha Netflix, não tinha um Amazon da vida, a gente não tinha WhatsApp. Então, assim, para falar com os meus amigos, era por telefone, tinha que ligar. Ficava lá 1 hora, 2 horas no telefone, mas era ligar, era chato, né? E, assim, a facilidade de sair hoje em dia é muito grande. Eu entendo que o foco hoje em dia piore, mas eu consegui estudar bastante, né? Fiz o Enem, eu queria muito a UFRJ e, na época, a prova da UFRJ, a gente fez a prova antes, a específica, só que a nossa prova só seria corrigida a partir da prova do Enem. Aí eu fiz a prova da UERJ, aí eu tirei o conceito C na primeira, aí teve uma segunda, aí eu tirei o conceito B. Só que assim, gente, a matemática me quebrava, não tinha muito para onde correr. E no Enem, eu fui super bem. A minha redação do Enem foi tipo 980. Eita, todas as minhas notas foram acima de 780. Só que a minha matemática foi tipo 430. Eita, caramba. Eu fiquei arrasada, porque a prova que eu fiz da UFRJ, eu fui muito bem na prova. Eu peguei o gabarito e eu olhei as minhas respostas, estavam idênticas, assim. Só que a minha prova nem foi corrigida por causa da bendita da matemática do Enem. Aí eu conversei com a minha mãe na época, porque, assim, era um escândalo eu ter falhado em alguma coisa, porque eu nunca tinha repetido, eu nunca tinha nada. Então, assim, era um escândalo aquilo na família. Conversei com a minha mãe e falei, olha, fui bem, mas a matemática me quebrou e tudo mais, vou fazer mais um ano de pré-vestibular. Minha mãe falou assim, não, porque mesmo com a minha nota ruim de matemática, eu ainda consegui aprovação para rural. Só que minha mãe não deixou eu ir, ela falou que era uma faculdade mais longe. Para você ter ideia, porque o campo de direito era em Nova Iguaçu. Minha mãe não sabia, para ela era enceropédica. Sim. E eu também achava que era, porque a gente não tinha conhecimento. Prova para UF, eu nem pude fazer, que eles não deixaram, porque seria longe. Tô falando, rodaram legal. PUC, não deixaram eu fazer a prova para PUC, para tentar uma bolsa, alguma coisa. Aí eu falei assim, mãe, tá, você não quer que eu faça o outro pré-vestibular, porque eu tinha acabado de fazer 17 anos, estava mais neném. Ela falou, não, eu vou pagar a sua faculdade. Vou escolher uma faculdade particular para você e vou pagar. Eu falei, tudo bem. Assim, o que eu imaginei? Moro no lote 15, fazia futuro VIP. Minha mãe vai pagar a Unigran Rio, né? Ali pertinho. Sim. Era lógica. A minha mãe, de forma alguma, porque lá, seus amigos que foram, que estão ali perto vão para lá também, você vai viver no bar. Eu nem bebia, mas eu ia viver no bar na cabeça dela. Falei, ok, o que você quer fazer, né? Porque nós tínhamos várias opções no centro da cidade. Tinha uma FGV, uma IBMEC, a própria PUC e outras universidades. Aí eu falei assim, mãe, a Cândido Mendes acho que é uma boa opção. Minha mãe falou, não, é uma faculdade muito jovem. Aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Eu falei, cara, que surto escolher uma faculdade assim. Aí ela falou assim, vou te colocar na Mackenzie. Eu nem sabia que tinha Mackenzie no Rio. Aí ela, vou te colocar na Mackenzie. Eu falei, mas por que Mackenzie, né? Porque
tem várias outras faculdades e tal. Surgiu do nada. Tem a PUC, mãe. Poxa, a PUC é uma ótima faculdade, né? Não, vou te colocar na Mackenzie, porque na Mackenzie você tem menos chance de se perder no caminho. Por quê? Pois é, porque a Mackenzie é uma faculdade que não é jovem. Então, assim, na minha sala eu era mais nova, mas os alunos eram 30 a mais. Então, assim, eu estudava com pessoas de 60 anos. Entendi. E não eram pessoas, assim, do dia a dia, né? Que eu poderia sentar num bar. Era, assim, reverendo, filha de pastor. Era esse tipo de pessoa. Então, minha mãe escolheu uma faculdade que ela imaginou assim, minha filha vai realmente estudar. Errada não estava. Só que eu cheguei na faculdade meio que sem saber nada, porque eu nem sabia onde era a faculdade, para ser honesta. Porque quando eu fui fazer a prova de ingresso, eu fui de carro, primeiro dia de aula eu fui de ônibus e eu não fazia ideia de como eu chegava lá. E não tinha nenhuma dessas facilidades agora, o Waze, nada, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nem Google para a gente pesquisar ali a melhor rota, né? Porque, assim, por mais que você não tenha o Waze, você ainda pesquisa ali o melhor trajeto, o ônibus que vai. Nada. Minha mãe só falou assim, acorda às 4h30 da manhã, porque minha aula era às 7. Acorda às 4h30 da manhã, que vai ter um ônibus ali no ponto, às 5 da manhã. Você pega, desce na central, que é o ponto final, e procura ali onde é o Campo de Santana, pede informação e se vira. Você tem boca, você chega onde você quiser. E aconteceu. A minha mãe, ela me jogava... Não, a minha mãe, ela me jogava pro mundo, assim. Ela sempre foi muito protetora para umas coisas. Mas quando eu falava que, quero fazer curso... Eu fiz curso de árabe. Então, assim, o curso que eu queria fazer... assim, o que eu pedia de estudo... Ela falava, vai, pega o ônibus e vai, o endereço é esse aqui, pergunta e chega. Legal. Eu ganhei um celular quando eu entrei na faculdade. Porque ela falou assim, eu preciso saber pelo menos onde você está. Sim. Nossa. Então, assim, cheguei na faculdade, aquela história, né, de eu achava que precisava pedir para ir ao banheiro, para beber água. Paguei o clássico mico de levantar o braço no meio da aula e pedir para ir ao banheiro. Eita ferro. Caramba. Pois é, um caos, Mas assim. também 17 aninhos, né? Vai fazer isso. Tinha que fazer. E eu cheguei na sala, um bando de gente de cabelo branco, sabe? O povo já casado. E eu fiquei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sim, imaginei o quê? Não vou saber nada, vou me lascar nisso aqui. Aí eu lembro que a primeira aula era alguma coisa de história, sempre é. Os 2 primeiros anos de direito é muita história. Aí eu lembro que conversaram sobre ditadura e tudo mais, o plano real, nananã. E eu tava assim, tá, entendi. E a galera assim, não, porque eu vivi isso, porque me pegaram na ditadura e não sei o quê. E eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é muita loucura para mim. Aí eu lembro assim, que acho que o primeiro mês foi muito difícil, porque era muita coisa nova. Era assim, era novidade de sair de casa, né, de ir para mais longe, de conhecer gente muito, assim, muito diferente de mim. E eu acho que a faculdade é muito isso, né? Você esbarra com pessoas muito diferentes de você, embora vocês estejam almejando a mesma coisa. Então, assim, mas olhavam muito para mim com desconfiança, do tipo, o que essa pirralha tá fazendo aqui no meio da gente? Só que eu sempre fui muito nerd, né? Eu gostava de estudar. Então, as minhas notas, quando vieram, né, foi um espanto para a sala inteira, porque ninguém acreditou. Entendeu? Assim, direito civil, eu era a maior nota da sala. E aí já começou a virar referência para a galera, né? Sim, comecei a virar referência, total. E eu comecei a fazer estágio mais cedo. E, assim, essa professora de direito civil, ela me amava, porque eu era a única menor de idade da sala. Então, eu era a única que não podia assinar nada sozinha. Então, eu era usada em todos os... Assim, eu passei o ano sendo exemplo da aula. Porque se a Tayane assinar não vale de nada, porque a mãe dela tem que assinar junto com ela. Então, assim, era um escândalo. Minha mãe fez a minha matrícula, né? Então, assim, o boleto vinha no nome da minha mãe. Eu não tinha comprovante de residência no meu nome. Eu não tinha conta no banco. Eu não tinha cartão. Não tinha nada. Eu passei um ano, assim,
troglodita praticamente, né? Porque não tinha nada, não podia entrar numa boate. E o pessoal saía, às vezes, no final de semana, né? Sim, que tinham, assim, 5 pessoas entre 20 e 25. O pessoal saía. E eu ficava, gente, eu não posso, eu não consigo estar indo. E eu não vou fazer uma... Cara, eu não vou fazer uma identidade falsa, né? Lógico. Eu estou fazendo direito, né? Eu vou infringir a lei, né? Se já não fazendo tá errado, imagina fazendo direito, né? Não faz sentido fazer um negócio desse. Aí eu resolvi começar a fazer estágio. Comecei a fazer estágio, assim, logo no primeiro período. Ganhava miséria, tipo, R$200 por mês, trabalhava igual uma corna. Carregava o processo... Enfim, aí fui melhorando, né? Fui trocando de estágio, mas eu sempre fiz estágio em escritório. E isso é um erro que eu acho que quem vai entrar na faculdade agora não tem que cometer. Eu acho que a faculdade é o momento de você testar as opções. Diversificar, né? Você precisa testar, você precisa fazer um estágio no fórum, você precisa fazer um estágio na MP, na defensoria, em escritório. Você precisa testar o que você vai gostar de fazer. Verdade, que porque legal senão, isso. Eu entrei querendo ser defensora. Então, assim, eu cheguei lá e implantaram a ideia em mim de que eu teria que defender todo mundo. Aí eu comecei a falar assim, gente, mas espera aí. Quem está sendo acusado de pedofilia, eu não vou querer defender. Eu não vou ter estômago para isso, por exemplo. Um estupro, eu não vou ter estômago para defender isso. Não posso ser defensora. Hoje, eu sei que não é totalmente verdade. Que, ok, todo mundo merece defesa, isso daí é previsto na Constituição. Todo mundo tem realmente direito à defesa. Se não tiver defesa, o processo é nulo e tudo mais. Só que o defensor, ele pode virar e falar assim, olha, eu não vou conseguir dar uma defesa para essa situação, porque eu não consigo, entendeu? Porque a gente não pode separar o profissional do pessoal. Não consegue, é impossível. Uma questão o próprio juiz, quando ele vai decidir, ele acaba pensando ali, né? De acordo com os princípios, né, que cada pessoa tem, né? A gente não tem como, assim. Infelizmente, não dá. Eu super admiro esse meu amigo que eu falei com você mais cedo, Gabriel, porque ele tá como defensor. Mas ele é promotor na alma. Então, ele me mandou mensagem esses dias assim, tá, eu tô tendo que fazer uma defesa para um cara que tá sendo acusado de estuprar a filha. Aí eu falei assim, e aí? Como é que você tá fazendo? Aí eu fiz uma defesa totalmente técnica e ok, tá tudo bem. Eu falei assim, gente, eu jamais conseguiria. Eu admiro esse profissional porque eu não conseguiria, infelizmente não conseguiria. Que consegue ser 100% profissional, né? Não, pois é. Não se misturar. Porque assim, ali. ele sabe que é errado, ele critica aquela pessoa, mas ele consegue ainda assim dar o melhor tratamento para aquela pessoa. Até porque eu, como advogada, de haver uma acusação injusta, né? A pessoa foi acusada em não ser, sim. não ter cometido. Tem que... Mas não era o caso, não. Eita, brabo. Realmente brabo. Mas assim, eu, como advogada, eu tenho a liberdade de falar não para o meu cliente. Vou falar, olha, legal. Não vou defender isso aqui, porque eu não acredito nisso aqui. E o cliente, se ele tem mais liberdade ainda para procurar outro advogado. Então, assim, eu acho que eu, como advogada privada, eu consigo ter uma maior liberdade para escolher o que eu vou fazer. Agora, quem está no cargo público não tem tanta essa liberdade. Porque você tem que justificar de você não estar querendo defender aquela pessoa. Ou de não estar querendo acusar, por exemplo. Porque tem o MP também, né? Mas, então, assim, eu acho muito importante para quem está pensando em fazer direito que explore as possibilidades. Primeiro, pesquisa sobre a carreira, veja todas as opções que você tem, porque, assim, é verdade que o direito é um leque, só que se você não souber usar esse leque dá na sua cabeça e você fica perdido. Caramba, entendeu? Assim, que exposição maneira desde o processo de estudo, né, até essa colocação de que, poxa, eu cometi um erro de ter feito um único viés, um único caminho, então, assim, já foi bem esclarecedor, com certeza, assim, se eu explorar, eu vou ver o que eu me identifico mais, aproveitar a universidade
para isso, né? A universidade também deve oferecer uma série de possibilidades para você fazer isso. Então, assim, maneiro. Maneiro o fato de você poder já identificar isso. Ó, se você é uma pessoa que não vai se sentir bem com determinadas coisas que podem acontecer lá, então vai para a carreira privada. Agora, se você acha que você consegue se sentir profissional, ser técnico, dá para você ir para o cargo público. Então, assim, cara, já abriu. O meu aqui, eu não tinha ideia disso. Para mim, já foi bem esclarecedor. E aí, assim, vamos lá, você já mencionou que você está na carreira privada. Conta um pouquinho como é a sua rotina no dia a dia, porque existem vários direitos, né? Não sei, vou fazer uma segunda pergunta em cima do que eu fiz, né? Eu não sei se alguém consegue atuar em todas as áreas ou a pessoa escolhe duas ou uma, enfim. Então, conta um pouquinho para a gente desse seu mundo aí de trabalho, por favor. Então, como eu falei, eu fiz em escritório, né? Todos os estágios que eu quis fazer. E os meus 2 últimos anos foram num mega escritório. Eu lidava com clientes como a Disney, trabalhava com a Pepsi, com a Volkswagen. Então, assim, eu fazia contratos em inglês, português, eu conversava. Então, assim, foi um local que me abriu um super pensamento, assim, foi o lugar que eu mais aprendi. Só que, para você entrar nesse local, é muito difícil. Eu tive uma super sorte de ter mandado currículo, fui fazer a prova, fiz super bem, assim, fui muito bem na prova. E a pessoa que iria me contratar era muito humana. Ela não estava preocupada onde eu morava, de quem eu era filha, ou o que eu poderia trazer para o escritório, além do meu conhecimento e da minha vontade. Então, assim, é muito difícil você conseguir um escritório super bom que te ensine e que te abra um leque dessa forma. Eu fui sortuda nesse ponto. Só que, quando eu me formei, não tinha uma vaga para advogado nessa área, né? Aí eles falaram, Tayane, você está com a sua carteira, a gente não tem como te manter aqui, pelo menos não nessa área. E, como eu falei, como é muita indicação, outra área não me aceitou porque eles achavam que eu era leal à área que eu já estava antes e tudo mais. Então, minha mãe me fez uma proposta. Por que você não abre um escritório? Porque, assim, eu trabalhava em Botafogo, morava no lote 15. Eu levava quase 3 horas para chegar. Pertinho. Assim, eu perdia mais tempo no ônibus, no trem, era absurdo. Uhum. A qualidade de vida... Gente, eu dormia sentada no chão do trem. Eita. E, assim, sem vergonha nenhuma. Lógico, eu já tinha um chale que eu levava para forrar e sentava ali e dormia. Eu acordava quando algum vendedor tropeçava em mim chegando na central. Então, assim... Não! Ai, meu Deus. Assim, perrengue. Vou contar uma história rapidinho de uma das minhas primeiras audiências, porque minha mãe ofereceu abrir o escritório. Já antecipo uma pergunta que eu ia fazer. Maneiro, vai lá. Gostei. Então, minha mãe pediu para abrir esse escritório. Assim, ela já estava com meu padrasto, que é advogado. Então, ele tinha um local em Nova Iguaçu. Aí ele falou assim, tá, vamos abrir em Caxias. Caxias é um lugar bom, a gente abre em Caxias. Você fica lá e eu continuo em Nova Iguaçu e a gente junta esforços. Falei, tá bom. Por quê? Eu falei, bom, a advocacia privada, eu sozinha, eu faço os meus horários, eu mando no meu nariz, eu não tenho chefe. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu não quiser, eu não trabalho. Mais pra frente, quando eu casar, tiver filho, eu posso colocar um tapetinho aqui, deixar a criança engatinhando, tá tudo certo. Então, assim, eu vou ter liberdade. Uhum. Aí comecei a advogar. Eu com essa cara de neném, vocês imaginem, quando eu tinha 21. Como era. Uhum. Então, assim, perrengue atrás de perrengue. E eu precisava de dinheiro, precisava trabalhar. Nossa. Minha mãe falou, vou bancar o escritório, mas você tem que correr atrás e ganhar seu dinheiro. Minha mãe me dava o dinheiro para o aluguel, para as contas do escritório. Eu tinha o dinheiro do almoço. E era isso. Minha mãe me levava, me buscava. E era isso que eu tinha. Gente, essa senhora é um anjo, né, cara? Essa sua mãe é um anjo, né? Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é ótima. Ela é curiosa e engraçada, mas é um anjo, né? Não, assim, a criação é fantástica. Ela tem um pensamento de criação louco, mas que eu acho que deu certo. Sem dúvida. Ela me jogou
e vai, entendeu? Eu sempre tive um cartão de crédito com ela para emergências. Uhum. Aí, assim, ela pegava a fatura todo mês e falava, ó, isso aqui não, isso aqui também não, mês que vem não vai rolar. Então, assim, eu sempre fui muito regrada. E comecei a advogar. Eu falei, gente, como que eu vou conseguir cliente? Porque, quem não sabe, o Estatuto da OAB, ele te restringe muito. Essas propagandas que vocês veem aí de advogado anunciando, procure meu escritório, isso é totalmente contra o Estatuto. Caramba, então, assim, esses posts patrocinados é proibidíssimo, não poderia. Então, assim, eu tinha a opção de infringir o estatuto ou de agir corretamente. Eu falei, não vou dar mole para tomar aí uma infração, para ser investigada. Ridículo isso, assim, sem necessidade. Eu falei, cara, vou criar uma página no Facebook, porque isso pode, e vou postar lá informações. E comecei a postar informações. Você sabia que se você receber um cartão de crédito sem ter pedido, isso te dá dano moral? E fui fazendo isso. Conhecimento gratuito, né? Que ajuda a sociedade, sim. Né? Nunca coloquei me procura, nada, nunca. Aí comecei a fazer isso, de repente, os clientes começaram a aparecer, mandavam mensagem lá, às vezes batia na porta do escritório. Aí, quando eu abria a porta, perguntava onde estava a advogada. Fantástico, era o clássico, assim, clássico. Caramba, que legal. Pois é. Aí, assim, nas audiências, né? Eu demorei para ter audiência, porque você dá entrada no processo, a audiência daqui 5 meses. Então, assim, demorei muito. Então, meu padrasto me dava uma explorada. Ele falava, Tayane, vai você fazer audiência. Minha madrinha também mandava fazer umas audiências para ela. Então, assim, a audiência eu peguei minha carteira, no dia seguinte eu estava fazendo audiência. Caramba. Nem sabia o que eu estava fazendo da minha vida direito. Mas fui, eu simplesmente ia. Aí, um belo dia, era uma audiência na Trabalhista, a audiência era tipo 8 horas da manhã. Então, eu peguei o trem 6, trem no Gramacho. Era aquilo, né? A porta abriu, Espartacus e você corre. Só que eu sou pequena, eu tenho cara de criança. O mínimo que eu poderia fazer para o juiz me ver como uma advogada era colocar um salto. Então, assim que eu me formei, que eu peguei a minha carteira, né? Eu falei, vou me dar um sapato lindo de presente, um sapato caro, que eu queria muito, e vou me dar de presente. Vou ficar linda na audiência. Exatamente. Comprei o sapato e eu saía com aquele sapato de casa e ia para o ponto e tudo, porque nem carteira de motorista eu tinha, porque eu tinha reprovado na prova, porque com trauma não fiz de novo. Então, Deus, assim... É muito engraçado. Não dá. A minha mãe me deu um carro de presente quando eu me formei e eu não tinha carteira. Era esse o meu nível. Aí eu sei que eu peguei, eu já sabia aonde o trem parava, aonde a porta ficava perfeitamente e eu me posicionei. Só que nisso, quando a porta abriu, que eu fui correr para sentar, o meu sapato bateu no vão, alguma coisa, e um sapato saiu, sumiu. E eu fui sentar mancando, né? Porque tá raso, tá fundo. Sentei e com o pé descalço. Aí eu comecei a olhar, assim, eu falei, cadê meu sapato? Aí, quando, assim, todo mundo se assentou, né? O pessoal se organizou. Eu olhei e falei, galera, perdi meu sapato. Alguém viu um sapato por aí? E eu sentada com o pezinho balançando. E, cara, preciso de um sapato, cadê meu sapato? Eu já imaginando assim, vou descer naquela plataforma 9, 12, sei lá, que é a última, vou ter que andar descalça na Central do Brasil até achar uma loja que venda sapato ali. Como é que eu vou para audiência assim? Não tem como. Descalça. Não, óbvio, assim, descalça e de saia, porque a vergonha ela é sempre pior. Aí eu fiquei sentada e falei, gente, perdi meu sapato. O pessoal começou a se olhar assim, louca, como que ela perdeu o sapato? Aí vem um cara do outro vagão. Quem foi a Cinderela do trem que perdeu o sapato? Aí veio ele com o meu sapatinho do outro vagão. Toma, Cinderela, não perde mais não.
Caraca, Aí eu Thaís. aproveitei, óbvio. Aproveitei, falei, galera, você tá vendo? Isso aqui é o que a advogada de vocês sofre. Vocês querem uma advogada que dê duro assim, ó? Cartão. Distribuí meu cartão. Você é doida, gente. Meu Deus do céu. Já tava ali. Já passei vergonha. Vergonha. Deixa eu aproveitar o momento. Entendeu? Então, assim, não tinha muito o que fazer, não. Aí eu resolvi, falei, bom, no que eu vou advogar? Trabalhei já com direito civil, que é aquilo que você faz, aí a parte de família, você trabalha com consumidor. E assim, trabalhista. Nunca gostei de direito do trabalho. Todo mundo tem preconceito e tem que ter mesmo, porque é chato, é insuportável. Mas é uma coisa que eu sei fazer. O que eu vou fazer? Eu ganhei um dom de saber um negócio que ninguém quer saber, que ninguém quer fazer. Eu vou ter que aproveitar. Deixa eu me destacar nisso. Sim, lógico. Eu tenho que fazer. Então, assim, eu atuo com o direito do trabalho e com o direito civil, que é, assim, direito civil é meu xodó, eu adoro um processo. E aí fiquei nisso. Fui advogando, né? O escritório foi melhorando, tudo mais. Minha mãe parou de fiscalizar minhas contas. E hoje você é dona do seu nariz, né? Sim, dona do meu nariz. Aí fiquei 3 anos advogando. Aí eu falei assim, gente, tô cansada. Porque parou de aparecer coisa diferente para eu fazer. Porque depois de um tempo, você começa a pegar as mesmas coisas. O direito, embora você tenha uma visão muito ampla, né? Você tenha milhões de áreas, no final das contas, você acaba vendo as mesmas coisas sempre. Principalmente quando é consumidor. Consumidor, família, é a mesma coisa. O que muda é o barraco. Entendeu? É o que muda. Mas, assim, o direito em si, ele fica meio que igual. Aí eu falei, bom, vou me especializar em alguma coisa. Vou fazer uma pós-graduação de alguma coisa. E eu fiquei na dúvida. Por quê? Eu gostava de todas as áreas do direito. Não tinha, assim, nada em específico, por exemplo, direito civil. Direito civil é imenso, é a maior matéria. Então, o direito civil ele divide em muitas partes. Eu falei, eu não consigo escolher uma matéria só. Minha mãe, faz mais de uma especialização. Aí fui pesquisar o preço da especialização. Uma FGV da vida, 30 mil. Aí a minha mãe, bom, acho que você tem que fazer uma só. Porque 30 mil, Tayane, é bastante dinheiro. Com certeza. Aí eu falei, tá, mas eu não tô conseguindo escolher. Aí pensei em fazer empresarial, pensei em fazer contratos, pensei em fazer 1000 coisas. Até que Gabriel, esse meu amigo, que eu já tinha tido contato com ele há muito tempo, nunca perdi o contato, falou assim para mim, Thali, por que você não vai para a Emerge? Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Por que você não faz Emerge? Eu falei assim, mas para que eu vou fazer Emerge se eu nunca quis ser juíza? Porque a minha cabeça era essa, eu não vou fazer Emerge porque eu não quero ser juiz. Eu sempre achei que ser juiz era uma responsabilidade muito grande. E eu não queria essa responsabilidade. Porque, por menor que seja o processo daquela pessoa, ainda assim é algo que cause dor naquela pessoa. Então, assim, é algo importante. Pode não ser importante para mim, te cobrarem sempre, te ligarem loucamente, mas para aquela pessoa ali é. Então, eu sempre achei muita responsabilidade. Imagina você resolver com quem que a criança tem que ficar. Você dá uma decisão que vai tirar a criança dos pais. Imagina. Isso é muito difícil. Ou você prender a pessoa mesmo. Você dá uma decisão que vai lá prender a pessoa. Isso é muito difícil. Então, eu nunca quis. Ele falou, não, a Emerge não é só isso. Aí eu descobri que a Emerge era uma escola que te especializava em todos os direitos. Menos o direito do trabalho. Porque ninguém gosta de direito do trabalho. Mas, assim... A ideia da Emerge era esgotar o edital da magistratura, tanto federal quanto estadual. Então, assim, lá eu teria uma super especialização em todas as matérias. Ia durar mais tempo, porque são 3 anos. Mas, assim, eu iria sair com título, né, de especialista em direito público e privado, ou seja, em tudo. Que maneiro. Aí eu falei, tá... Como que eu faço para entrar? Ah, tem uma prova. É uma prova difícil.
Aí eu falei, ai, cara, eu não aguento mais prova difícil na minha vida, gente. Eu já fiz vestibular, já fiz OAB, passei por uma faculdade, eu não aguento mais prova difícil, tô cansada. Não, vai, tudo mais. Aí tinha um curso preparatório, que o curso já era uma carga horária do semestre na EMERGE. Então, assim, era um curso de segunda a sexta, eu fazia à noite, né, porque de manhã meu cérebro não funciona. Então, assim, é à noite. Eu marquei 10h30 com você porque é o horário que eu tô acordada. Assim, meu cérebro liga. Porque eu acordo às 7, mas para funções automáticas. Então, assim, eu falei à noite. Aí, segunda a sexta, aí eu estudava de 6 da tarde às 10 da noite. Só que é no centro da cidade. Aí eu já dirigia, tava tudo bem. Só que eu fui fazer a conta, eu falei, cara, olha a grana que eu vou gastar de gasolina, de estacionamento para ir e vir e tudo mais, é difícil. Aí eu fiz um acordo com a senhora, minha mãe. Mais uma falei vez, assim, mãe, o anjo. mais uma... A minha mãe é sempre, falei assim, mãe, não quero mais só advogar nisso aqui. Eu quero me especializar, fazer algo melhor, porque a gente descobre no direito, embora durante a faculdade eles setorizem, né? Você faz direito civil, você faz direito penal, você faz direito constitucional, você descobre que no final o direito ele é um só. Porque você consegue interpretar que, por exemplo, às vezes eu estou com um problema em direito civil, que eu encontro uma solução no direito tributário. Que maneiro. Você consegue fazer uns links. E assim você consegue achar a melhor solução para aquele caso. Que legal, gente. Então, conversei com a minha mãe e falei, olha, é isso aqui que eu quero a EMERGE, mas vai ficar muito ruim se eu ficar indo e vindo todo dia. Olha, gente, muito perigoso. Ó. Linha vermelha todo dia, não tem como. Aí, minha mãe, já sabendo o que eu ia pedir, o que vinha falou por assim, aí. o que você quer? O que você quer? Falei, bom, primeiro eu quero que você pague a EMERGE, porque eu não tenho condições. Aí ela, ok, paga a EMERGE, vai. 3 anos, ok. Qual é a segunda coisa? Sabe aquele seu apartamento que tá vazio lá em Vila Isabel? Acho que eu podia morar lá, pagando só as despesas, porque não dá para te pagar aluguel e tudo, tem condições. Tadinho, porque eu já sabia que a EMERGE ela ia me tomar um tempo que eu teria que diminuir a minha advocacia. Eu não ia conseguir me dedicar ao que eu precisava se eu trabalhasse igual uma louca como eu fazia antes. Aí minha mãe topou, riu da minha cara, falou, ok, você tem 3 anos morando de graça e depois você me paga aluguel e tá tudo bem. Aí comecei esse curso preparatório, que durava 6 meses, fiz a prova. Aí eu lembro que eram, acho que 120 vagas. Eu passei em 16º, fui super bem. Que maneiro. Aí comecei a estudar. Aí o mundo fez um boom. Tudo que eu não vi na faculdade, porque as pessoas que estudaram comigo na faculdade, elas não tinham a pretensão de advogar. Eles estavam ali porque não tinha assim, nada para fazer em casa, ou precisavam de uma faculdade para aumentar o carro, alguma coisa assim. Elas não queriam advogar efetivamente. Então, esse networking que é muito importante você construir na faculdade, eu não construí. E quando eu cheguei na EMERGE, eu comecei a ter contato com juiz, com promotor, com advogados, com procuradores, com gente de todos os lugares. E eu estava um pouco frustrada com a advocacia porque as sentenças eram absurdas. Você se esforçava para o processo, você sabia tudo. E assim, vinha uma sentença sem pé nem cabeça. E às vezes você fica meio que engessado, você não tem o que fazer. E isso me frustrava muito, porque eu falei assim, gente, não é possível que a pessoa está ganhando essa fortuna para analisar e não está fazendo o trabalho dela direito. E eu tinha o dever de explicar para o cliente por que aquilo ali não tinha acontecido. E como que eu explico para o cliente que o juiz deu uma sentença que ele não poderia ter dado? É muito difícil. Aí eu falei, bom, já que essa galera aqui não está fazendo o que deve, eu vou estudar e vou ser juíza. Porque aí eu entro e resolvo isso aqui. Então, eu comecei a estudar muito, né? Mas, assim, isso foi uma coisa que eu tive crises no meio do caminho. E ansiedade, e terapia. Porque, gente, façam terapia, isso é importante. Façam terapia, se hidratem, usem protetor solar. Porque, assim, você não tem muito para onde correr, né? A faculdade, ela te apresenta um mundo, mas você tem que aproveitar aquele mundo.
E eu me encontrei no direito, fiquei mais apaixonada ainda. Eu descobri que o direito era muito mais incrível e muito mais profundo e muito mais maravilhoso do que eu tinha imaginado na faculdade, porque eu gostava, mas o direito para mim era um instrumento. De, a pessoa teve o direito lesado aqui, eu vou usar o direito para... Mas não é isso, sabe? O direito, aí vem a parte da história, né? Porque o direito, ele tem uma história muito bonita. E ele está ligado diretamente com as revoluções, com a evolução da própria sociedade. Então, assim, a forma como você pega e vai estudando, você fica chocado, porque o direito faz parte da sua vida desde sempre. E você não faz ideia disso. Porque a gente faz coisas no automático que a gente não imagina. A gente pega um ônibus, a gente está fazendo um contrato. Então, assim, ninguém para pensar nisso. Então, assim, eu acho que as pessoas... Eu acho que todo mundo tinha que fazer direito. Todo mundo tinha que estudar direito constitucional. A Constituição, todo mundo tem que conhecer. Eu sou a favor de ter constitucional no ensino médio. Que eu acho que é muito importante... É muito importante a gente saber o nosso direito. O que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Porque a gente é jogado no mundo com 17 anos sem fazer ideia do que é o mundo. Porque por mais que a gente veja notícia, que a gente veja histórias próximas, a gente não faz ideia. A gente só aprende quando a gente mete a cara e vai. Entendeu? No direito, eu tenho um problema que é respeito. Porque a mulher, no mercado de trabalho, ela já é desvalorizada. Isso daí é um fato. Infelizmente. E no direito, é um lugar muito patriarcal. Hoje em dia, tem milhares de mulheres maravilhosas, que são juízes, que são promotores, que são super advogadas, que são professoras. Mas lá atrás era muito difícil. Então, para uma mulher hoje em dia conseguir um espaço e ser respeitada, é muito difícil. Eu lembro que quando o meu padrasto pedia para eu fazer alguma audiência para ele, eu ia e o cliente, quando não me conhecia, ficava revoltado. Eu chegava e ele falava assim, eu achei que era o doutor Marcelo que vinha. Não sabia que era a Tayane. Eu não gosto que me chamem de doutora. Zero coisa com isso. Mas, quando o cliente se refere ao meu padrasto como doutor e me chama pelo meu nome, você já vê que tem uma falta de respeito ali. Então, assim, era sempre uma prova que eu tinha que fazer. Cada audiência que eu fazia com um cliente que não era meu era uma prova, porque era uma prova para o cliente, porque ele tinha que ver que eu era competente o suficiente para estar ali representando os direitos dele. Era uma prova para mim, para mostrar para o outro advogado que eu merecia respeito. E era uma prova para o juiz, porque, gente, o juiz pedia a minha identidade. Eu era a única pessoa que eles pediam a identidade. Tipo assim, tem pelo menos 2 advogados. Só pedia a minha? Por quê? E pedia e olhava a foto, conferia se era eu. Aí, assim, eu ficava muito acuada no início. Aí depois eu fui ficando respondendo mesmo. Eu perguntava assim, excelência, quer mais alguma prova? Quer aqui meu certificado de aprovação? Quer alguma coisa? Porque é muito ruim. Eu tive um advogado uma vez que ele gritou comigo na audiência, porque ele queria fazer uma coisa totalmente errada, ele não poderia fazer de forma alguma, e eu fui muito educada, era um senhor. Eu falei com ele, doutor, o senhor não pode fazer isso. Aí ele perguntou quem eu era para falar para ele o que ele poderia ou não fazer, que eu era uma pirralha, eu estava cheirando a leite, tinha acabado de sair da faculdade. Eita, que coisa horrível. Pois é, aí eu olhei para a cara dele e falei, olha, doutor, eu até poderia gritar com o senhor, mas minha mãe me deu educação. Não vou gritar com a pessoa mais velha. Mas ele falou assim, porque eu sou advogado desde antes de você nascer, não sei o quê. Aí eu fui super educada com ele. Eu falei, olha, desculpa, mas aqui nós estamos iguais, né? Somos iguais, os dois são advogados, temos a mesma carteira. A sua carteira não vale mais do que a minha não vale mais do que a sua. Mas se nós formos parar para pensar, a minha pode até valer mais do que a sua, porque eu fiz uma prova para ter. O senhor não fez prova, o senhor só fez uma faculdade, que na época era super elitizada, ou seja, o senhor tinha dinheiro para pagar uma faculdade, teve dinheiro para estudar, fez e terminou a faculdade, tá tudo bem. E, gente, fazer faculdade não é difícil.
O difícil é você aprender na faculdade e aproveitar a sua faculdade. Porque passar em prova de faculdade é muito fácil. Você pega a matéria, lê o mínimo ali na véspera, faz a prova e passou. A questão é, o que você vai levar depois dessa faculdade? Porque você vai precisar de muita coisa que você vê na faculdade. Eu tive livros que eu precisei ler no primeiro semestre, que eu li, decorei, fiz a prova, fui super bem. Aí, no 10º período, eu fui pegar o mesmo livro para fazer a monografia. Eu olhei e eu falei assim, gente, esse livro é incrível, fantástico. E eu nem Só que eu dei não atenção. tinha maturidade. Eu não tinha maturidade nenhuma para entender o que estava escrito naquele livro com 17 anos. Então, assim, é muito difícil. Tayane. Aí falei pra caramba. O que você quer saber? Não falou, foi perfeito. Foi uma grande viagem sobre o direito, foi maravilhoso. A gente está chegando no final e, cara, assim, eu estou realmente muito encantado porque você conseguiu dar uma abertura de leque, várias opções, você mostrou vários mundos para a galera. Então, assim, aproveite bastante essa entrevista, né? Volte para você lembrar, para anotar os nomes. A gente, quando for publicar, para quem não sabe, a gente está gravando aqui em abril, igual as outras, né? A gente gravou em março algumas, para divulgar em setembro. A gente vai marcar você no seu Instagram. E aí a pergunta é, se a galera quiser entrar em contato com você via Instagram, tranquilo? Com certeza. Eu ia exatamente falar isso, que podem me mandar mensagem, podem tirar dúvida. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Caramba, menos para dar aula de matemática, porque aí está fora da minha capacidade. Ai, muito, muito, muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, muito. Foi uma aula de direito aqui. Você tem que pensar, inclusive, em dar aula, porque é uma outra área que eu não sei se já passou pela sua cabeça, não você leva jeito. Então, imagina. Eu estou pensando no mestrado aqui, mas não sei se minha mãe topa essa aventura de novo, não. Cara, manda um beijo para sua mãe. Acho que todo mundo aqui ficou apaixonado pela sua mãe. Mande um beijo. Qual é o nome dela? Pode deixar. Rose. Então, depois aí bota ela para ver, dona Rose. Um beijo do Colégio Força Máxima para a senhora. Parabéns pelo seu trabalho. Incrível. Espero que eu possa fazer um trabalho tão parecido assim com a minha filha. Tá? Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada tchau para a galera aí e fica aqui para um beijo, gente. Espero que vocês escolham direito, tá? Ao contrário do que dizem aí que direito é uma carreira defasada, é mentira. Eu acho que qualquer carreira que você escolher, se você se dedicar àquela carreira, se você se dedicar a ser o melhor, você vai ser super bem sucedido, seja lá o que você estiver fazendo. O que minha mãe disse lá atrás sobre eu morrer de fome não sustenta, tá? Ela falou isso lá atrás com um pensamento totalmente preconceituoso. Mas eu, né, ao longo do caminho, eu percebi que se você quiser ser, sei lá, qualquer coisa, não vou falar uma profissão aqui para não ficar meio que puxando sardinha, mas assim, qualquer profissão que você escolher, se você quiser ser melhor nisso, você vai ser espetacular. E o mais importante é que você tem que ser feliz com a sua profissão. Não adianta você escolher medicina porque você acha que vai ser rico, se você for ficar lá se entupindo de ansiolítico, ficar com depressão e, entendeu? Não for feliz, porque eu acho que não vale a pena. Eu me estresso com a minha profissão, mas eu sou muito feliz nela. O estresse é normal, mas é isso, assim, essa é a mensagem que vem sendo falada em todas as outras entrevistas, né? Buscar a sua felicidade dentro da sua profissão para que e o sucesso financeiro é uma consequência. Gente, um grande beijo para vocês, a gente se vê no próximo. Gente, obrigada. Tá, e muito obrigado mais uma vez. Beijo, tchau, obrigada gente. a você, beijinho.